Bom dia, senhores. Muito obrigado pela presença. Já vejo aqui que temos os companheiros de sempre. Isso nos dá muito conforto. Se voltaram, é sinal que alguma coisa de útil deve ter passado pela cabeça de velhos companheiros aqui. Só não tinha mais o que fazer, doutor? Mas é uma alegria. Nós hoje vamos falar sobre o que a cidade e o país estão reverberando. O novo Código de Processo Civil. E até porque o novo Código de Processo Civil ele não é só de processo civil. Ele traz, como sempre, né? Quem tem um pouco mais de tempo sabe que nós tivemos aqui embates entre o Código Civil, o Código de Processo, em especial na alegação de propriedade nas posses. O Código Civil dispunha de uma forma, artigo 555, né? E o Código de Processo Civil dava outra. Isso demorou anos até que se assentasse a jurisprudência. Pois bem, mas não é sobre isso e não sou eu que vou me atrever a falar sobre as repercussões do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil e o direito empresarial. Sem maiores delongas, eu queria que recebessem com a devida homenagem a professora Mônica. Notaram que eu não preciso dizer sobrenome, não preciso, porque ela é sobejamente conhecida. Alguém fala sobejamente que não tem a nossa idade? Eu já ando... Porque a minha filha, depois de eu insistir muito para que ela lesse Machado de Assis... E quiçá, uma das melhores, quiçá também. Ainda falta, Quiçá me tira a voz. Mas a minha filha, diante da insistência para que ela lesse Machado de Assis, ela depois, lá da 10ª vez, disse, minha filha, o que você achou? Disse, pai, ele não fala a minha língua. E é verdade, Tá? O tormento de muitos foi ter que ler Camões. Mas, para auxiliar-nos nessa tarefa importantíssima, que é... Agora eu já não sei mais se a tarefa importantíssima é discorrer sobre o novo Código de Processo Civil em face do direito empresarial, ou se é simplesmente a presença dos senhores. Eu vou pedir ao professor Tiago Ferreira Cardoso, que é nosso colega aqui, e que vai nos ajudar nessa tarefa difícil de traduzir essa relação moderna. Vou pedir licença aos senhores para eleger 2 pessoas para as funções que eu vou declinar agora. A rigor, se fôssemos levar a ferro e fogo este momento, a mesa deveria estar aí, os senhores deveriam todos estar aqui. Por uma questão de física, né, negócio de corpo que não fica no mesmo espaço, não sei o quê, aquele negócio. Eu vou precisar eleger um representante dos meus companheiros que estão aqui da casa e vou pedir ao professor Felizardo que nos acompanhe em mais essa empreitada. Manda o valor máximo das relações que nós dispensemos reconhecimento.
talvez para aqueles que, ao cair da tarde, comecem a rever a própria vida, não tenham a glória de se saber recompensado pela lembrança. E eu vou pedir licença a todos os senhores que estão aqui, meus companheiros. Estou vendo gente do Banco Central, da CVM. Puxa vida, estou emocionado. Mas eu vou pedir que represente esta maravilha de encontro o nosso eterno professor. Por favor, Silvio Capanel. Repercussões do novo Código de Processo Civil no direito empresarial. Para os senhores terem uma pequena ideia do universo que nós vamos sobre que nós vamos discorrer, ontem, não foi anteontem, não, foi ontem, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir sobre honorários recursais, naquela hipótese do cumprimento da sentença, dizendo que não cabem. O Centro de Estudos do Tribunal de Justiça passou pelo menos uns 2 anos, já agora estamos ainda estudando, vendo como é que nós faríamos isso. Porque é uma etapa ou não é uma etapa? O cumprimento de sentença é o quê, afinal de contas? Bom, enquanto nós não resolvemos, vamos nos lembrando de que é um ponto que nos aproxima muito do direito anglo-saxão. Quem faz a lei mesmo, nas suas consequências mais objetivas, é o juiz. O juiz é que diz o que é a lei. E o Supremo acabou de nos dizer isso. Depois de a gente tratar disso durante tanto tempo, ele diz que não são cabíveis honorários nessa fase. Bom, o que isso tem a ver com o direito empresarial é porque o direito empresarial passa por aqui. A empresa, na sua configuração nova, ela tem embates famosos. Aliás, não preciso ir adiante, porque o Brasil está nas folhas não só pela Zika ou pela chikungunya, mas também porque o primeiro pedido de recuperação, com 67 bilhões, está na mão do nosso colega, que eu não sei, eu acho que ele hoje nem veio, porque ele já não dorme, desde aquele dia, o Fernando, da 7ª Vara Empresarial. Pois bem, com essa lembrança da Vara Empresarial, de que o Tribunal de Justiça foi o primeiro no país a especializar o direito empresarial, eu vou prometer aos senhores de que não me calarei para sempre, porque isso pertence a uma etapa que não é exata, mas eu vou passar a palavra a quem veio para nos ensinar. Professora Mônica, por favor. Bom dia a todos. Bom, antes de tudo, eu faço minhas as palavras do desembargador Antônio Carlos. O que ele comentou é que, ao cair da tarde, alguns têm a possibilidade de fazer uma reflexão da vida, enfim. Com perdão, professora, eu até me contive, porque eu ia falar ângelos.
Então, eu acho que eu não faço ao cair da tarde, mas eu acho que a cada novo dia eu tento fazer exatamente esse balanço do hoje, do amanhã, do ontem. E esse saudosismo, eu não digo nem saudosismo, mas eu me sinto muito emocionada. Por quê? Porque sentar ao lado não consigo chamar de outro nome a não ser professor Capanema, e lá se vão quase 25 anos. Ele foi meu professor na Cândido Mendes. Está no meu currículo. Não, e no meu livro que ele fez, o prefácio. Então, realmente é um dia muito, mas muito especial. Então, lembrando a faculdade, que o senhor ainda é professor, né? Sou. Pois é. Então, realmente, hoje... Ainda não conseguiram me expulsar. Eu ainda estou de licença, mas hoje realmente é um dia muito especial e é o que o Antônio Carlos falou. O novo CPC, eu acho que toda lei nova ela traz um desassossego no que diz respeito à segurança jurídica. Não foi diferente com o Código Civil, com o Código Civil, que até hoje, se vão mais de não sei quantos anos, isso gera ainda incertezas. Não foi diferente com a Lei 11.101, a Lei de Falências. E não vai ser diferente com o atual CPC. Vários avanços. O Código teve uma visão visionária em vários aspectos, vários retrocessos. Eu nunca fiz questão de dizer o contrário. Em direito empresarial, várias imprecisões. E, mais uma vez, vai ficar a cargo realmente dos juízes essa tarefa dessa compreensão, dessa interpretação do que efetivamente o legislador quis dizer. Qual a mens legis do novo CPC no direito empresarial? Então, a minha proposta é claro que o primeiro tópico é a desconsideração da personalidade jurídica. Não é dar uma aula sobre a desconsideração, que já é uma questão batida, enfim, todos dominam o assunto. Mas qual foi a inovação do CPC em relação à teoria da desconsideração? Um outro ponto importante também que eu elejo é a penhora de cotas, que o novo CPC deu uma nova roupagem ao Instituto da Penhora de Cotas. E, rapidamente, eu vou falar, aí é uma crítica mesmo, sobre a dissolução parcial das sociedades, o que o Código Civil nomina de resolução das sociedades. Eu vou disponibilizar o material para vocês, até já falei com Denise, então o material está disponibilizado. Então, na teoria da desconsideração, eu lembro que quando o Código Civil, na verdade, na vacatio legis do Código Civil, artigo 50, ficou a dúvida, na verdade, os doutrinadores tinham dúvidas se o artigo 50 efetivamente positivava ou não a teoria. Então, artigo 50, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, da mesma forma como houve com o atual CPC, que já houve a edição de vários enunciados, com o Código Civil não foi diferente. A primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal ainda ocorreu na vacatio do Código Civil. Então, foi editado o enunciado 51 para dirimir quaisquer controvérsias até então existentes. Então, enunciado 51, a teoria da desconsideração fica positivada no novo Código Civil.
A segunda parte eu acho interessante, mantidos os parâmetros existentes nos microsistemas legais e na construção jurídica sobre o tema. Ou seja, o Código Civil positivou a teoria e nós precisamos da edição de um enunciado para dizer o seguinte: todos os microsistemas legais existentes que dispõem sobre a teoria da desconsideração foram mantidos, e toda a construção jurídica sobre o tema. A meu ver, o artigo 50 não foi preciso porque houve a necessidade, na vacácio, de um enunciado para esclarecer o artigo 50. Os microsistemas legais, o mais conhecido é o CDC, em especial o artigo 28 do CDC. A Lei 8.884, de 94, revogada pela Lei 12.529, de 2011, no artigo 4º, artigo 34, também prevê a aplicação da teoria da desconsideração. A Lei 9.605, no artigo 98, Lei do Meio Ambiente. E, no slide, eu até coloquei uma interrogação, o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, porque para a doutrina trabalhista, muitos doutrinadores invocam a paternidade do Instituto. Então, a CLT foi o primeiro instituto a dispor sobre a teoria da desconsideração, em 1945. Na minha opinião, não é bem assim, porque o artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, ele trata do grupo econômico. Então, a própria CLT já imputa uma responsabilidade solidária às sociedades que participarem, que integrarem o mesmo grupo econômico. Então, sempre que a responsabilidade de sócio ou de sociedade ela se originar da lei, não é hipótese de aplicação da teoria da desconsideração. Então, embora alguns entendam que o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT cabe à teoria da desconsideração, o que cabe é se invocar a responsabilidade solidária oriunda da existência de grupo econômico. As espécies da teoria, isso nós devemos ao Fábio Loa, que nos trouxe a teoria maior e a teoria menor. Já a teoria inversa ou teoria invertida, até o advento do atual CPC, não havia nenhuma menção na legislação. Era uma construção doutrinária e jurisprudencial, assim como a teoria menor. Na verdade, essa distinção entre teoria maior e teoria maior também. Então, uma construção doutrinária e uma construção jurisprudencial. A teoria maior, só para destacar, na verdade, as três espécies, ela advém, a concepção, na verdade, é parte de uma concepção subjetiva, porque o mero inadimplemento da sociedade junto ao eventual credor não imputa, não determina uma responsabilidade ilimitada por si só aos sócios, sob pena de se violar o princípio da autonomia patrimonial da sociedade e dos sócios. Então, muitos invocam porque a sociedade não tem mais patrimônio, os sócios são responsáveis. Jamais. Sócio, pela teoria maior, pelo Código Civil, pelos microsistemas, ele só pode ter o seu patrimônio comprometido se ficar comprovado que ele se valeu da sociedade em benefício próprio ou em benefício de terceiros. O direito ele não pode acobertar situações antijurídicas. Então, o juiz ele só pode afastar a personalidade jurídica comprovada a fraude, a culpa, lato sensu. Diferente da teoria menor.
Eu, particularmente, eu tenho uma certa resistência, para não dizer total resistência, à teoria menor. A teoria menor, ela começou a ser conhecida através de um julgado paradigma. Todos vocês devem se lembrar do acidente no shopping de Osasco. Então, a ministra Nancy Andrighi, ela fez menção à teoria menor, e uma teoria, como já dito, trazida pelo Fábio Lhoa. Então, a teoria menor, ela é o dispositivo legal que quem admite a aplicação é o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. Então, o artigo 28, parágrafo 5º, diz mais ou menos o seguinte: o juiz ele pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre quando essa personalidade servir de óbice ao ressarcimento dos credores. O RESP 279-273 foi o julgado paradigma para a aplicação da teoria menor. Então, a ministra Nancy Andrighi, ela reconhece a teoria maior como a teoria clássica, mas admite a aplicação da teoria menor sob o principal fundamento da hipossuficiência do consumidor. A minha crítica em relação à adoção da teoria menor é que o consumidor, quando ele exerce a sua pretensão em face da sociedade, basta que ele comprove que, exaurido o patrimônio da sociedade, patrimônio insuficiente ou inexistência de patrimônio, ele já pode redirecionar a pretensão dele para se voltar contra todos os sócios, imputando uma responsabilidade ilimitada. Fica complicado se admitir, principalmente a partir de uma hermenêutica jurídica, porque os parágrafos têm que ser interpretados em conformidade com o caput. E o artigo 28 caput do CDC parte de uma responsabilidade subjetiva. A responsabilidade não é objetiva. Então, a teoria menor pressupõe essa responsabilidade objetiva, ou seja, a mera insatisfação do credor já autorizaria o redirecionamento da execução. Aí vem a teoria inversa, hoje positivada. Na verdade, como exemplo aqui, no material que eu vou disponibilizar, também um julgado da ministra Nancy Andrighi, já fazendo menção à teoria inversa ou teoria invertida. E eu só vou adiantar um pouquinho, depois eu retorno. O artigo 133, parágrafo 2º do atual CPC. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, o novo CPC admite o chamado incidente de desconsideração, que eu já vou comentar sobre o incidente, já prevendo a possibilidade também na teoria inversa. E, na 4ª jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o enunciado 283. O enunciado 283, artigo 5º, é cabível à desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízos a terceiros. Na verdade, a origem da teoria inversa ou invertida, a gente não é querer ser feminista, mas não tem como não contar a origem da teoria, porque o surgimento se deu nos tribunais do Sul, principalmente o Tribunal do Rio Grande do Sul. Então, eu comparo muito a fase do casamento. Então, o casamento tem duas fases, né?
Para alguns, a primeira fase, para outros tantos, a segunda fase. A primeira fase é a fase do vem cá, meu bem. Então, aí vale o amor, a cabana, depois até vira Dolce Cabana, mas, enfim, é a fase do vem cá, meu bem. Estou prestando atenção. Preste atenção. Depois vem a segunda fase, aí a mais traumática, eu acho, o direito de família, eu acho que é pior do que o direito penal, porque o ódio se eterniza, então dividem talher, dividem toalhas, enfim, nessa partilha, todo o ódio dos cônjuges se expressa. Então, é a fase do vem cá, meus bens, que é a pior fase do casamento. E por que eu falei de não ser feminista? Gente, todos os julgados, todos sem exceção, dos tribunais do Sul, tratam de cônjuge sócio. Na fase do vem cá, meus bens, transferia o que podia para a sociedade. Com que intuito? Na partilha, patrimônio zerado. Cônjuge, mulher, se deparava com patrimônio zerado. Então, não é querer, mais uma vez, ser feminista, mas era uma prática de sócio que, na hora de eventual separação, transferia para a sociedade o patrimônio próprio, patrimônio que ele podia transferir. Então, o judiciário, a doutrina e a jurisprudência, sensibilizados com essa fraude, admitiu a aplicação de que teoria? A teoria inversa. Isso porque é claro que o cônjuge poderia desconstituir essa transferência indevida através de uma ação própria, mas os princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoabilidade falaram mais alto. E admitiu-se a aplicação da desconsideração invertida. O que vem a ser a desconsideração inversa? Na verdade, há um pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, da própria pessoa jurídica, para que ela, sociedade, responda com seu patrimônio pessoal, patrimônio, na verdade, transferido pelo sócio para a satisfação dos credores particulares dos sócios. Então, ela é inversa por quê? Pela teoria clássica, desconsidera-se a personalidade da sociedade para se atingir os bens particulares de seus sócios. Teoria inversa, desconsidera-se a personalidade da sociedade para se atingir o próprio patrimônio da sociedade, obviamente comprovada a fraude, em qualquer juízo, em qualquer relação atualmente, seja uma relação de família, seja uma relação obrigacional. Então, o novo CPC foi um avanço à previsão da possibilidade da aplicação da teoria inversa. Então, hoje, nós temos a teoria maior, a teoria menor e a teoria inversa. Da mesma forma que o atual CPC, de forma precisa, criou um procedimento que já era mais do que necessário para esse pedido de desconsideração, porque isso gerava uma incerteza jurídica tamanha, principalmente na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, por quê? Os juízes ainda continuam aplicando de ofício a teoria. E na Justiça Estadual, o juiz poderia aplicar a teoria sem dar a possibilidade do sócio exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, nós víamos diversas decisões em que o juiz simplesmente desconsiderava a personalidade jurídica sem dar a oportunidade do sócio
de exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, o novo Código de Processo Civil, no artigo 133, na verdade, ele vem ratificar o direito material. Ele diz que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Reprodução do artigo 50 do Código Civil, no que diz respeito à legitimidade, parte ou Ministério Público. Parágrafo 1º, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei, do artigo 50 do Código Civil, que positiva a teoria, e dos microsistemas legais que nós já vimos. Teoria inversa ou invertida, eu já comentei sobre a teoria, parágrafo 2º do artigo 133, que admite a possibilidade da aplicação da teoria invertida. Rito processual. Aí, a modificação, efetivamente, começa no artigo 134. Então, o artigo 134 dispõe que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na fase e na execução fundada em título executivo extrajudicial. O que vem a ser o incidente de desconsideração? O novo CPC nada mais fez que adotar o entendimento já majoritário do STJ, que admitia que, já em sede de execução, se invocasse a teoria da desconsideração. Crítica: o credor que tivesse ajuizado eventual ação monitória, uma ação cognitiva, em face da pessoa jurídica devedora, se não incluísse no polo passivo o sócio, a doutrina que não admitia a possibilidade da desconsideração incidental tinha como fundamentos os princípios do devido processo legal, violação, do contraditório e da ampla defesa. Então, o novo CPC ele veio pacificar já o entendimento do STJ, sinalizando que, na verdade, o que o credor ele está autorizado a fazer? Nada obsta que ele provoque a jurisdição, direcionando a pretensão dele, credor, tanto em face da pessoa jurídica, como também em face do sócio. Então, esse pedido pode ser originário. O sócio vai ser citado, assim como a pessoa jurídica também vai ser citada. Não há que se falar em incidente. O pedido continua sendo originário. Já o artigo 134 sinaliza o seguinte: o credor, ele ajuiza, exemplo, uma ação de cobrança. 6 meses, 1 ano depois, ele tem como comprovar eventual prática de fraude pelo administrador da sociedade. Nada obsta que, no curso dessa ação cognitiva, o credor invoque, na verdade, possa se valer do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a primeira forma em que o incidente pode ser invocado é na própria ação cognitiva. Da mesma forma, a lei admite, em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença. Então, o credor ele tem um título executivo judicial em relação à pessoa jurídica. Nada impede que, incidentalmente, no cumprimento de sentença, ele possa se valer do incidente de desconsideração. Da mesma forma, na execução por título executivo extrajudicial.
credor está executando um cheque, uma nota promissória, um contrato, nada impede que, posteriormente, de forma incidental, ele invoque a aplicação da teoria da desconsideração. Então, o novo CPC, como inovação, ele nos trouxe o incidente e disciplina o procedimento. Como deve se dar esse procedimento do incidente? Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Eu confesso a vocês que eu não sei como os juízes vão interpretar, e aí eu peço ajuda, em relação ao parágrafo 1º, por quê? O parágrafo 1º, ele determina que, uma vez instaurado um incidente, esse incidente seja comunicado pelo juiz ao distribuidor para as anotações devidas. Que anotações devidas? Já incluir o sócio no polo passivo do incidente como réu? Eu, particularmente, não entendo dessa forma. Eu entendo que o parágrafo 1º, o objetivo é dar publicidade da instauração do incidente, que, uma vez julgado procedente, aí sim, o sócio, exercido o contraditório, exercido a ampla defesa, deve ocupar a fase de réu ou de executado no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução por título extrajudicial. Então, não sei como a doutrina e a jurisprudência vai tratar sobre o tema e os juízes, como eles vão aplicar o parágrafo 1º. Se já vão comunicar ao distribuidor para a inclusão do sócio como réu no incidente, sem antes sequer haver decisão sobre esse incidente ou uma mera anotação para publicidade do incidente. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial. É claro, porque o requerimento se deu de forma originária. Então, não há o mínimo sentido a instauração do incidente. Então, quando o credor já direciona sua pretensão em face do sócio, o sócio vai ser citado conforme requerido na petição inicial. Então, o parágrafo 2º não trata da hipótese do incidente, e sim do pedido originário de desconsideração. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Então, se o pedido for originário, não há nenhum sentido o sobrestamento da ação de conhecimento. Já se houver a propositura do incidente, a ação principal ou a execução ficam sobrestadas até a decisão no incidente de desconsideração. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Aí eu só chamo a atenção porque, mais uma vez, nós temos que nos valer do enunciado 51, porque o artigo 50 do Código Civil só admite a desconsideração em caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O enunciado 51 manteve os microsistemas legais e toda a construção jurídica sobre o tema. Então, temos que fazer uma interpretação, na verdade, do parágrafo 4º, uma interpretação sistemática, aplicando o Código Civil, o enunciado e toda a construção doutrinária e jurídica sobre a teoria da desconsideração. O artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou pessoa jurídica será citado para manifestar-se
e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Presentes nesse artigo o contraditório e a ampla defesa. É imperioso a citação do sócio ou da pessoa jurídica, quando for o caso, para que ofereçam no prazo de 15 dias, na verdade, para que se manifestem sobre o pedido do incidente de desconsideração. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Eu acho que o Código, ele, na verdade, poderia ter, assim como ele prevê no parágrafo único, a possibilidade de agravo interno em decisão monocrática, poderia já ter poupado aos aplicadores do direito o recurso cabível, que todos sabem que é o agravo de instrumento, em que ele prevê no artigo 1015. Poderia ter previsto no próprio artigo que dispõe sobre a decisão interlocutória. O artigo 1015 prevê, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, na verdade, é a combinação do artigo 136 caput com o artigo 1015, inciso 4. Já quando, em sede de recurso, a decisão for monocrática, o recurso cabível é o agravo interno. Fraude à execução. Artigo 137. Esse artigo 137, eu tenho lido muitos doutrinadores, então a interpretação do artigo 137 tem gerado várias dúvidas. Na verdade, qual foi a mens legis do artigo 137 e dos demais artigos que tratam sobre a fraude de execução no incidente de desconsideração? Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente, ou seja, em relação ao credor, aquele que postula a aplicação da teoria da desconsideração. Conjugado com o artigo 792, parágrafo 3º do novo CPC. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Na verdade, em que momento, qual seria o marco inicial para que o juiz verifique o cometimento ou não da fraude à execução? Parágrafo 3º do artigo 792. Citação da parte cuja personalidade se pretenda desconsiderar. Quando não houver o incidente de desconsideração, quando o pedido for originário, não há a menor dúvida. Por quê? O credor já direciona a sua pretensão, tanto em face da pessoa jurídica, quanto em face da pessoa do sócio. Já no incidente de desconsideração, primeiro, ele vai demandar a pessoa jurídica e, incidentalmente, é que ele vai provocar a jurisdição para, no incidente, pedir a desconsideração. Então, esse termo ACO, esse marco inicial da fraude à execução, quando o novo CPC diz, a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende se desconsiderar, pode ser invocada, nós podemos admitir
na ação cognitiva, ou se o pedido foi incidental, no próprio incidente. Eu acho que eu fico meio cética em relação ao parágrafo 3º, porque no parágrafo 3º, no incidente de desconsideração, a pessoa jurídica ela não vai ser citada. Quem vai ser citado é o sócio. Então, será que a intenção do legislador foi já admitir como marco inicial a citação da pessoa jurídica na ação cognitiva? Aí eu delego ao professor Capanema, ao professor Tiago, ao desembargador Antônio Carlos, ao professor Feliciano, essa dúvida cruel que me atormenta. Desconsiderando a personalidade dela. Desconsiderando a minha personalidade, fica uma provocação para vocês que Meu nome. Felizardo. Desculpa, doutor. Então, mas a intenção foi boa. Ela tentou livrar você disso, Felizardo, e você entrega o ouro Ele dessa avocou forma. a responsabilidade. Então a responsabilidade já está avocada. Então, fica essa provocação. E mais uma provocação também, eu até coloquei como dúvida. E nos juizados especiais, será que a partir do atual CPC vai ser cabível a aplicação da teoria da desconsideração? A lei que disciplina os juizados especiais proíbe a aplicação da teoria. O artigo 1062 do atual CPC admite. E aí? O que vai preponderar do novo CPC, o 1062 admite. E a lei que disciplina os juizados proíbe. O que, 9.099, é isso? 9.099, ela proíbe. O que vai prevalecer? A lei ou o novo CPC? Fica uma outra dúvida, uma outra provocação aí para os juízes, para a doutrina e para a jurisprudência. Por fim, eu fiz questão de só abordar rapidamente na Justiça do Trabalho, porque eu digo que eu sou totalmente comprometida para falar da Justiça do Trabalho, que o meu marido é desembargador do trabalho. Isso quase já levou a divórcio, porque... Não, é verdade, porque 5 minutos? Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Tá bem. 10 minutos. Isso já chegou quase a divórcio, por quê? Ter que escutar em casa que o juiz do trabalho pode desconsiderar de ofício. Isso dói. Eu falo assim, Zé, isso dói o tímpano. Sabe? Então, isso causa, eu já vou no otorrino pela contaminação, e olha que eu sou convidada, eu até vou ministrar 2 cursos de capacitação no TRT, aqui do Rio, lá em Goiânia também. Então, tentar colocar na cabeça de um magistrado do trabalho que ele não pode desconsiderar de ofício é quase que impossível. Eu acho que vai dar divórcio. Eu acho. Agora, eu ainda tentei convencer Resolução 203, de março de 2016. Editou a Instrução Normativa 39, que eu achei de uma clareza tão cristalina, e o indivíduo não achou. O indivíduo, ainda assim, diz que não é essa a intenção do TST. Então, vamos ao artigo 6º, que eu acho que é tão simples, é uma interpretação gramatical. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no CPC, artigo 133 a 137, vírgula, assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução. Assegurado de ofício a desconsideração? Não. Assegurado a provocação do incidente. Então, instaurado o incidente pelo magistrado, é obedecido o contraditório,
obedecido à ampla defesa, perfeito. Jamais a explicação é a mesma. E os juízes do trabalho têm essa mania. A minha execução é de ofício. Que minha execução? Eu não entendo a minha execução. Então, a execução, é claro que esse sincretismo da CLT, o CPC de 73 adotou, mas se dá por impulso de ofício, mas a desconsideração jamais pode ser de ofício. O que a resolução, o que a instrução 39 admite é que o juiz, em fase de execução, ele instaure o incidente, observado o contraditório, a ampla defesa, citação do sócio, e não direto, bacenjude, enfim, todos aqueles artefatos que os juízes do trabalho, eu não sei se tem algum juiz do trabalho aqui, eu até já penso, tem? Se tivesse, eu já tinha saído. Já. E agora não vai se apresentar de jeito Não nenhum. vai. Não, mas aí Ainda nós mais vamos... que eles, segundo Vossa Excelência, né, eles têm mania, ao invés, o juiz do trabalho tem mania, aí ele pelo Não, mas eu menos podia faço por adotar a conhecimento teoria. de casa. Não, mas isso tudo eu vou levar para eles em agosto, que vai ter uma capacitação comigo. Então, eu garanto que eu vou ser, no mínimo, só chamada de feia. Não, só feia. Mas Nem pelo juiz do trabalho ele pode dizer isso. não, mas aí é o comprometimento, né? Porque eu já tenho isso em casa. Então, já dá essa celeuma toda. Então, como eu já estou acostumada, então aí já fica mais fácil. Gente, dado o adiantado, Antônio Carlos já me deu, daqui a um pouquinho, já me deu um cartão verde, daqui a pouco um cartão vermelho. Ficou faltando a penhora de cotas, mas eu não posso deixar de falar da dissolução parcial, só uma crítica em relação à dissolução parcial. É rápido, Antônio Carlos, por favor. Eu vou deixar os slides com vocês. De repente, o Antônio Carlos, né, eu integro o Fórum de Direito Empresarial, ele se sensibiliza e, quem sabe, um novo, não precisa mostrar. Dissolução parcial das sociedades. Bom, qual a crítica que vai em relação ao atual CPC? Na verdade, antes da crítica, o elogio. O Código Civil, na verdade, nem o Código Civil, nem qualquer outro diploma legal menciona a dissolução parcial. A dissolução parcial de uma sociedade, por incrível que pareça, até o advento do atual CPC, é uma construção doutrinária e jurisprudencial. O Código Civil menciona resolução da sociedade em relação a um sócio. Imaginem se o advogado vai provocar a jurisdição a ajuizar uma ação de resolução parcial de sociedade em relação a um sócio. Até se perde o fôlego. O advogado vai provocar a jurisdição com a dissolução parcial. A Lei 6404, lei que disciplina as sociedades por ações, não há nenhum artigo que prevê a dissolução parcial. Então, ela é completamente omissa. A lei de falências e recuperação, então há uma omissão por completo. O atual CPC, no artigo 599, ele autoriza a ação de dissolução parcial da sociedade. E essa ação pode ter por objeto, eu acho que os incisos ficaram confusos. Em resumo, qual o objeto da dissolução parcial? O autor pode pedir somente a dissolução parcial. É a única pretensão do autor. Como também ele pode pedir, no inciso 2, aí é uma tecnia, na verdade, o legislador falou de forma ampla, apuração de haveres. Apuração de haveres se dá em SA. Sociedade limitada é a liquidação de cotas. Então, o autor, o credor, só pode somente provocar a jurisdição para pedir tão somente a dissolução parcial para os haveres serem apurados e as cotas serem liquidadas, ou cumular pedidos. A dissolução, como é o mais comum, é cumulada com um pedido de apuração ou liquidação de cotas. Aqui é a crítica, e aí eu
eu falaria mais 2 ou 3 horas, mas, infelizmente, o Antônio Carlos já está lá, o cartão vermelho já escondeu. Daqui a pouco vai ser cartão roxo. É o parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial da sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado. Quando eu li esse artigo, até sociedade anônima de capital fechado, eu fiquei encantada. Agora, depois veio a parte complementar, que eu particularmente não entendo até hoje. Quando demonstrado por acionista que represente, no mínimo, 5% ou mais do capital social, que a sociedade anônima não pode preencher o seu fim. Então, o que o legislador está dizendo? A dissolução parcial nas sociedades regidas pelo Código Civil, na verdade, um único tipo societário, quase que 98%, a Fundação Getúlio Vargas já fez uma pesquisa, no âmbito nacional, 98% das sociedades adota o tipo limitada, os 2% ou 3% restantes, sociedade anônima, e a maioria de capital fechado. Então, o parágrafo 2º, ele autoriza a dissolução parcial na sociedade anônima, mas cria duas condições especiais da ação ou 2 pré-requisitos. O primeiro, o sócio, lato sensu, o acionista, ele tem que deter, no mínimo, 5% do capital social, das ações de sua titularidade. E o pior vem agora. Ele tem que comprovar que a sociedade não pode preencher o seu fim. O que é a sociedade não poder preencher o seu fim? Se uma sociedade anônima não puder preencher o seu fim, realizar o seu objeto, me desculpem, não é caso de dissolução parcial, e sim total, como prevê o artigo 1034 do Código Civil. Está lá no 1034, caput. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer sócio, inciso 2, exaurido o seu fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Lei 6404. Da mesma forma, artigo 206, inciso 2. Sociedade anônima pode ser dissolvida por decisão judicial, a linha B, quando provado que não pode preencher o seu fim em ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Então, o atual CPC admite, excepcionalmente, que o acionista de uma sociedade anônima postule a dissolução parcial, primeiro, quando ele detiver, no mínimo, 5% do capital social. Segundo, quando ele comprove que a sociedade não pode mais preencher o seu fim. Aí eu deixo a seguinte pergunta. E se o acionista detiver menos de 5%? Ele não pode se valer da dissolução parcial. Ele está impedido de sair da sociedade. Se ele não puder comprovar que a sociedade anônima não tem mais condições de preencher o seu fim social, qual o destino desse acionista? Ou ele é obrigado a permanecer na sociedade, ou ele tenta vender, alienar, negociar suas ações para os próprios acionistas ou para terceiros. Se não conseguir, mais uma vez, ele é obrigado a permanecer na condição de acionista ou ele se retira da sociedade sem o direito de reivindicar a apuração dos seus haveres. Porque a lei só admite o pedido de dissolução parcial
observados os requisitos do artigo 599, parágrafo 2º. Então, na minha modesta opinião, há uma flagrante inconstitucionalidade. Primeiro, não é razoável o parágrafo 2º. Segundo, o parágrafo 2º do artigo 599 fere o princípio da isonomia, o princípio da paridade, porque numa sociedade limitada, o sócio pode se valer da dissolução parcial sem qualquer condição da ação, aí se atendendo o princípio da liberdade de associação, e numa sociedade anônima, ele é obrigado ou a permanecer na sociedade sem querer permanecer, ou a se desligar da sociedade sem reaver os seus haveres, violando mais um princípio, o enriquecimento sem causa da sociedade. Gente, são as provocações que eu gostaria de deixar. Infelizmente, tem tantas outras quanto a penhora de cotas, mas o desembargador Antônio Carlos, ele vai ser sensível ao meu pedido, tempo esgotado, é a sensibilidade dele. Mas, enfim, ele vai ser sensível, eu vou conversar com ele, e nós, se Deus quiser, nós faremos um novo encontro com todos os integrantes da mesa para discutir essas questões. Eu agradeço de coração a todos vocês e, no nome, na pessoa do desembargador Antônio Carlos, o convite para essa troca de mais incertezas do que certezas. Obrigado a todos. Obrigado, professora. No caso dela, ela conseguiu tirar todas as nossas dúvidas, porque elas foram transformadas em perplexidades. Muito obrigado, professora. Vejam, os senhores, realmente o campo é vastíssimo, né? Porque o principal rival do cônjuge da professora Mônica chama-se direito. Então, aqui, os valorosíssimos integrantes da Justiça Laboral, eles, até um certo ponto, eles estão inviabilizando a recuperação de empresas no que há de mais eficaz, que é o seguinte, é a venda do ativo, é a venda da empresa, sem que isso redunde em substituição. Os colegas da Justiça do Trabalho, com argumentos de peso, dizem, não, vai ter substituição. Então, inviabiliza, porque a venda da empresa com o passivo trabalhista torna-se absolutamente inviável. O artigo 136, professora, da Lei 6404, a retirada, ele sofreu entre 76, que a lei é de 76, e até o ano passado, ele já sofreu mais de dezena de alteração. Não é? E, então, vejam, senhores, que nós estamos diante de um universo absolutamente indimensionado. Né? Imagine os senhores, a varia grossa, não é? Todo mundo, quer dizer, quem não é do ramo, como aqui estamos com os nossos representantes, professor Chaves, professor Calmon, professor Ivan, quem não sabe o que é a varia grossa, não se preocupe, ninguém sabe. Mas o fato é que, e aí imagine trabalhar com um texto de uma convenção internacional em que a varia grossa desempenha um papel importante. Isso é coisa para tradutor, não juramentado, porque ele, evidentemente, entraria nos canais da apostasia. O fato é que, para as considerações necessárias a respeito do que a professora Mônica nos trouxe, eu passo a palavra para o doutor Tiago Ferreira Cardoso. Por favor, professor. Gente, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer ao senhor desembargador pela oportunidade de nós discutirmos aqui temas tão importantes para o direito empresarial e para o direito processual.
e dizer que, para mim, esse momento aqui está sendo de grande alegria. Primeiro porque eu tenho as duas pessoas principais aqui responsáveis pela minha carreira acadêmica, minha carreira profissional, que é a professora Mônica Guzmão. Se eu dou aula hoje de Direito Empresarial, é graças ao incentivo e o apoio dela, que teve desde o início, quando eu comecei a lecionar aqui na Escola da Magistratura em 2008, sempre do meu lado, me dando dicas, apoios, e foi fonte de inspiração para que eu escolhesse o Direito Empresarial como a minha matéria. E o professor Silvio Capanema dispensa comentários, né? É meu amigo, meu sócio no escritório, é o responsável pela minha carreira profissional e por eu ter optado também por dar aula de Direito Civil, né? E se eu faço hoje mestrado em Direito Civil na UERJ, também é por influência dele. E também uma alegria imensa estar aqui ao lado do professor Luiz Felizardo, que, para quem já teve a oportunidade de ler o meu livro de contratos empresariais, no meu capítulo de franquia, eu cito exaustivamente a obra do professor. Então, para mim, é uma grande alegria e realmente uma oportunidade ímpar de estar ao lado de pessoas que, para mim, são tão importantes. Bom, além de algumas considerações sobre o que a professora Mônica falou, e particularmente no que toca à desconsideração da personalidade jurídica, eu não tenho muito o que dizer, porque ela, nesse tempo ainda que curto, ela praticamente esgotou a questão. Então, eu gostaria de falar aqui de algumas outras questões envolvendo o Código de Processo Civil, o novo Código, e o Direito Empresarial, e tecer alguns comentários sobre a dissolução, que eu acho que é importante a gente aprofundar um pouco. Bom, a primeira questão que eu acho importante falar e que pouca gente percebe, se dá conta, é a influência do novo Código de Processo Civil nas cláusulas contratuais de eleição de foro, aplicáveis também aos contratos empresariais. Veja, o Código de Processo Civil de 1973, o Código Revogado, ele previa lá no artigo 112, parágrafo único, a possibilidade do magistrado reconhecer de ofício a nulidade de uma cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão. Então, o CPC anterior admitia que o juiz de ofício reconhecesse a invalidade dessas cláusulas em que se elege o foro, ou seja, em que as partes, por vontade própria, em princípio, escolhem em que foro irão litigar, autorizava que o juiz declarasse nula essa cláusula quando ela fosse imposta num contrato por uma das partes, ou seja, nos contratos de adesão. Então, quando não havia a possibilidade das partes discutirem essa cláusula de eleição de foro, estava o juiz autorizado a declará-la nula. O novo Código de Processo Civil, alguns talvez não tenham percebido, tratou essa questão de modo diverso. Ele ampliou os poderes do juiz para reconhecer a invalidade dessas cláusulas e limitou a autonomia da vontade das partes. Porque lá no artigo 63, parágrafo 3º do novo Código, 63, parágrafo 3º, o legislador admitiu que o juiz possa reconhecer de ofício e antes da citação a nulidade de uma cláusula de eleição de foro se ela for abusiva. Veja, primeiro, o Código de Processo Civil, assim como o anterior, não diferencia se essa cláusula de eleição de foro está num contrato civil, num contrato empresarial, num contrato consumerista. De modo que, nos contratos empresariais, a regra do 63, parágrafo 3º do novo CPC também vai ser aplicada. E aí, veja, você tem nos contratos empresariais, em princípio, uma paridade. Ou seja, as partes estão em condições iguais de discutir as cláusulas. E o novo código não utiliza mais a expressão, o termo, em contratos de adesão, de modo que, em qualquer contrato, o juiz vai poder reconhecer de ofício a invalidade da cláusula. Ou seja, você tem um contrato empresarial com partes paritárias
em que elas discutem e inserem a cláusula de eleição de foro. O juiz, mesmo nesses casos, se interpretar que essa cláusula é abusiva, pode reconhecer de ofício essa abusividade. Então, veja, mesmo numa relação empresarial, isso é possível. E aqui vale observar um julgado recente do STJ, agora do final de maio, o conflito de competência 142.750 aqui do Rio de Janeiro. Para quem está anotando, o conflito de competência 142.750, ele admitiu expressamente essa invalidação de cláusula de eleição de foro em contratos interimpresariais. Agora, veja só, no caso concreto, o STJ não declarou abusiva a cláusula, mas ele expressamente diz que é possível declarar a abusividade ainda nas relações interimpresariais. E por que ele não declarou nula no caso? E aqui só um breve resumo. A hipótese era de uma ação de rescisão de um contrato de compra e venda de shopping center, no valor de 200 milhões de reais. As partes celebraram o contrato e previram cláusula de eleição de foro aqui para o Rio de Janeiro, para o foro central aqui do Rio de Janeiro. Só que no meio da relação, no curso da relação, uma das partes entendeu que havia uma nulidade no contrato e pediu a rescisão pela nulidade de uma das cláusulas. E aí ajuizou a ação aqui no Rio de Janeiro e aí a discussão começou. No caso, o STJ não entendeu que houvesse abusividade porque não houve qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de óbice ou impossibilidade de que a parte pudesse, qualquer das partes pudesse vir litigar aqui no Rio de Janeiro. Entendeu o STJ que, pelo montante do negócio, é possível perceber que as partes teriam capacidade, inclusive, para escolha de advogados que pudessem analisar o contrato, né, especialmente no que toca à cláusula de eleição de foro, e que, pela técnica do contrato, não haveria aí essa abusividade e nem essa limitação ao exercício do direito de ação. E, por conta disso, manteve-se a validade da cláusula de eleição de foro. Mas o STJ, lembrando, ele ressaltou a possibilidade desse reconhecimento ainda que em contratos interimpresariais. Então, nas relações empresariais é possível aí nos contratos mercantis, comerciais, cláusula de eleição de foro e o reconhecimento até da sua nulidade. Outra questão também, que talvez alguns não tenham ainda percebido, diz respeito à citação de sociedades empresárias, que o Código inapropriadamente chama de empresa. A empresa, de modo técnico, é atividade, não se confunde com a pessoa do empresário. Mas o Código Civil, lá no Código de Processo Civil novo, no artigo 246, parágrafo 1º, prevê que, à exceção das microempresas e as empresas de pequeno porte, todas as demais empresas públicas ou privadas devem manter um cadastro no sistema de processo eletrônico para receber citação e intimação. Então, veja, todas as empresas públicas e privadas que não forem microempresas ou empresas de pequeno porte têm a obrigação, e o Código fala de que são obrigadas a manter um cadastro junto aos sistemas de processo eletrônico de cada tribunal para receber citação e intimação, ou seja, as empresas hoje são citadas eletronicamente, sem necessidade de envio de correspondência, de participação de oficial de justiça, elas vão receber a sua citação pelo sistema eletrônico. E aí vão tomar ciência da ação e aí vai iniciar aí o prazo para a sua defesa. Então, veja. Um dia venha eu ser processada? Sim, sim. É isso. É isso que o senhor ouviu. Não, é da citação lá da eletrônica, né? Aí acredito que vai se aplicar a mesma regra das intimações, ou seja, você teria a citação tácita,
caso você não abra a citação, e a partir do 10º dia começaria a contar os 15 dias úteis para apresentação de contestação, ou se você abrir a citação eletrônica, né, lá no sistema, aí começa a contar o prazo de 15 dias úteis. Então, uma mudança significativa, importante, que, a meu ver, visa dar maior celeridade. Né? Evita-se aquela discussão, se citou na pessoa do preposto, se tinha poderes, se era representante, e aí você sana essas questões com essa citação eletrônica. Então, essas são as duas primeiras observações que eu gostaria de fazer, que eu acho que são relevantes e que muito poucas pessoas se deram conta disso. Eu né? não dei. A maioria fala, como a gente vai tratar aqui, da desconsideração, da dissolução, pior de cotas, que são assuntos maiores, mas esses assuntos menores, práticos, muito poucos se deram conta disso, mas que é uma influência aí do novo Código de Processo Civil no direito empresarial. Agora, no que toca à dissolução, e aí eu vou aprofundar um pouco, professora, se você, desculpa o hábito, me der licença, eu vou aprofundar um pouco a questão da dissolução, que é uma questão importantíssima. Desde que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, eu tenho sido, por exemplo, muito questionado em sala de aula sobre a questão da dissolução total da sociedade. Então, antes de falar da dissolução parcial, eu gostaria de falar da dissolução total. Qual é o procedimento aplicável à dissolução total das sociedades? E por que isso é um problema? Porque o Código de Processo Civil revogado, o Código de 1973, dizia lá no seu artigo 1218, mais especificamente no seu inciso 7º, que as ações de dissolução de sociedade, o procedimento deveria observar o Código de Processo Civil de 1939. Então, veja, o Código de Processo Civil de 73 remetia ao Código de Processo Civil de 1939 o procedimento para as ações de dissolução das sociedades. Só que hoje o Código não fala mais isso, não faz qualquer remissão ao Código anterior ou ao Código de 39. Só que lá no artigo 1046, parágrafo 3º, no 1046, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, diz que aqueles procedimentos do 1218 do Código anterior, se não foram incorporados por lei, ou seja, se não veio uma lei especial ou se o próprio Código não trouxe um procedimento próprio, serão regidos pelo procedimento comum do novo CPC. Então, a ação de dissolução total de sociedade, ela segue o rito comum, o procedimento comum do novo Código, e não mais um procedimento especial. Então, essa é a primeira mudança fundamental, ou seja, é um procedimento comum. E aí é de se estranhar, porque para a ação de dissolução parcial, que é muito menos grave, você tem um procedimento específico, especial no novo Código. Mas para a dissolução total, é procedimento comum. Mas é uma observação importante. Exatamente. Quem pode o mais, pode o menos, não se aplica aqui. Aqui quem pode o menos, só pode o menos. Então, essa é uma primeira observação no que toca à dissolução das sociedades. Agora, a dissolução parcial, que está regida lá a partir do artigo 599 do novo Código de Processo Civil. Primeiro, a lei trouxe expressamente as hipóteses em que é cabível a ação de dissolução parcial, como observado pela professora Mônica. Então, o novo Código de Processo Civil, ele vai admitir a ação de dissolução da sociedade, dissolução parcial da sociedade, quando se pretender a resolução, a dissolução da sociedade e apuração de haveres do sócio falecido, do sócio que se retira e do sócio que é excluído.
Então, se você pretende promover a dissolução e apuração de haveres nessas 3 hipóteses, ou seja, sócio falecido, sócio excluído ou sócio que se retira ou exerce o direito de recesso, você utiliza a ação de dissolução. Mas o novo código admitiu que você utilize para situações separadas, ou seja, você pode utilizar a ação de dissolução parcial só para dissolução, nessas hipóteses, sem apuração de haveres, ou você pode ajuizar uma ação de dissolução parcial só para apuração de haveres, caso já tenha havido uma dissolução extrajudicial. Então você vai utilizar a ação de dissolução só para apuração. A outra hipótese, também comentado pela professora Mônica, é a da ação de dissolução parcial na sociedade anônima fechada. E aqui a inclusão da sociedade anônima fechada tem uma razão óbvia, né? As sociedades anônimas fechadas, para alguns, são sociedade de pessoas, né? Então, você aplicaria um regime específico aqui do novo Código de Processo Civil. Mas, como a professora Mônica também bem observou, e eu faço delas as minhas críticas, há uma falha grave, a meu ver, na hipótese do parágrafo 2º do 599 do novo Código, que é essa questão da exigência aí de que, para que os sócios que representem 5% do capital possam requerer a dissolução parcial, tenha que comprovar aí a impossibilidade do exercício do objeto da sociedade, né? Então, nesse caso, como também já visto, essa hipótese, obviamente, levaria a uma dissolução total e não parcial. Então, o Código ele andou bem na primeira parte, ao admitir essa possibilidade de dissolução parcial nas sociedades anônimas fechadas, que comumente são sociedades familiares, né, em que você tem um afexo, de fato, um liame que extrapola as relações comerciais e passa para as relações pessoais. Mas na sua segunda parte, para mim, cometeu o Código uma impropriedade. Eu separei ainda, para tratar, e eu prometi aqui ao desembargador Antônio Carlos que seria rápido, para que a gente possa ter um encerramento, eu separei aqui 3 questões importantes. Eu estava aqui enquanto a professora Mônica fazia, eu falei, vou fazer um resumo aqui, uma síntese, né, uma sinopse da minha palestra. Eu acho que tem 3 situações importantes que a gente precisa examinar nas ações de dissolução parcial das sociedades. A primeira delas é a da determinação do valor patrimonial para apuração de haveres. Então, a primeira hipótese aí é dessa determinação do valor patrimonial para apuração de haveres. O novo Código, ele prestigiou a autonomia da vontade. Ou seja, o critério para se determinar o valor, para se chegar ao valor patrimonial, o juiz deve observar primeiro aquele que estiver no contrato. Se as partes estabelecerem no contrato um critério para essa apuração de haveres, né, para essa valoração do patrimônio, é esse critério que deve ser observado. De modo que você só vai aplicar o critério da lei se o contrato for omisso, se o contrato social for omisso. E aqui eu também trago para discussão um julgado também do STJ, que saiu no informativo 588, agora do final de março, em que o STJ, para mim, numa posição de absoluto ativismo judicial, afastou o critério definido no contrato. O STJ, repito, nesse informativo 588, que saiu julgado, o STJ disse o seguinte: não vale o que está no contrato se as partes depois não concordarem com o resultado alcançado com a valoração. Ou seja, você tem um contrato plurilateral da sociedade, em que as partes estabelecem livremente aquilo que querem, como irá reger a sua relação societária, estabelece como será o critério para apuração de haveres,
todos concordam, assinam o contrato. E depois você chega na apuração de haveres, se o valor é elevado e algum sócio não concorda, não aceito pagar, você pode judicializar a questão e o STJ vai dizer que não, tudo bem, não vale o que está no contrato. Então, uma questão complicada em que o STJ afastou aí essa... Já recebeu o cartão? O contrato não faz mais lei. Esta é a parte mais torturante que há. É comandar o tempo. Eu sou colecionador de relógios antigos. Eu tenho lá uns 10, bom, muito bem. E um dia lá nessa hora da tarde em que a gente começa a examinar as coisas da nossa vida, por que isso? E vi que era a audácia de tentar comandar o tempo. Professor, desculpa. Bom, então, o STJ então, afastou aí a autonomia da vontade das partes. Bom, então, o contrato sendo omisso, você vai aplicar o critério legal. E qual é o critério legal? O código usa uma expressão interessante, ou seja, ele diz que o valor patrimonial será aferido por um balanço de determinação. E o que é esse balanço de determinação? Nada mais é do que um balanço em que se irá determinar o valor patrimonial real da sociedade, incluído, inclusive, os bens intangíveis da sociedade. Então, esse balanço de determinação, que em princípio pode parecer um grande mistério, essa expressão, nada mais é do que um balanço especial, né, em que vai se determinar o valor real, lá no momento da resolução da sociedade, em relação ao sócio, né, com a integralidade do patrimônio dos bens da sociedade, inclusive os intangíveis. Então, a primeira questão importante é essa da determinação do valor patrimonial. A segunda questão importante é a da determinação, ou seja, ou melhor, a fixação da data da resolução. O Código de Processo Civil hoje, ele estabelece aí quais são as datas, o momento em que o juiz vai fixar aí a resolução da sociedade, ou seja, ele vai fixar a data em que houve a resolução da sociedade. Então não há mais aí critérios materiais, não vai discutir prova, se aqui resolveu, aqui não. O Código, ele estabeleceu lá no seu artigo 605 os momentos exatos em que ocorrerá a dissolução, ou melhor, a resolução da sociedade. Por exemplo, no caso do sócio falecido, é o momento do óbito. Então, aí uma determinação com precisão que, a meu ver, traz uma maior segurança aí para as partes, evitam aí discussões despiciendas. E, para ser rápido, para a gente terminar aí, né, não tem como explorar tudo, infelizmente, a última questão importante que eu quero trazer aqui para vocês, que está prevista no artigo 601 do novo Código, é a obrigatoriedade de todos os sócios da sociedade participarem da ação de resolução parcial. Então, a ação de resolução parcial, ela não será ajuizada, em determinados casos, só em face da sociedade ou quando a sociedade for a autora em face do sócio que se retira. Segundo o artigo 601 do Código de Processo Civil, todos os sócios da sociedade têm que ser citados para participar do processo, da ação de resolução. E isso, em determinadas situações, vai criar alguns embaraços ao autor da ação. Imagina uma sociedade, é possível, uma sociedade limitada com 30 sócios. Aquele que quer se retirar da sociedade vai ter que ajuizar a ação contra a sociedade, melhor, contra não, em face da sociedade e em face de todos os outros 29 sócios. Ele vai ter que promover a citação de todos eles, vai ter que pagar custas pela citação de todos eles, né? O que muitas vezes pode até inviabilizar o exercício do direito de ação. Então, eu acho que em determinados casos, em determinadas situações concretas, penso eu,
que o juiz deveria autorizar o ajuizamento da ação apenas em face da sociedade, porque aí, a meu ver, você poderia ter uma inconstitucionalidade em razão da violação do princípio da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário, porque você pode inviabilizar à parte o exercício do direito de ação. Bom, eu queria só fazer uma observação para finalizar, que essas modificações, por óbvio, essas mudanças ainda vão ser digeridas por muitos, né? Mas isso a gente não tem como fugir. Eu tenho visto muita gente criticar o novo código, dizer que foi lobby da OAB para inserir questão de honorários, etc. Mas eu acho que a gente não tem como mudar a história, o curso da história. A gente precisa avançar, a gente precisa ir à frente, né? E por isso eu gostaria de terminar aqui a minha palestra citando aqui um trecho de um poema que virou música do poeta cubano, o Dr. Pablo Milanés, que diz o seguinte: a história é um carro alegre, cheia de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Gente, bom dia, fiquem com Deus. Muito obrigado, professor Tiago, por essa magnífica apresentação. Muito obrigado, professora Mônica, pela sua condescendência em observar o tempo e nos trazer notícias tão instigantes. E vejam os senhores, a característica do nosso fórum hoje foi agraciada com essa menção ao Pablo Milanés, que é um sujeito sensacional. Eu não sei onde ele anda, mas realmente ele é admirável. Vai ficar aqui, eu prometo não suplementar, não posso fazê-lo. Gostaria muito que o professor Silvio Capanema e o professor Felizardo pudessem nos auxiliar nessa tarefa, mas vejam os senhores, só fiquem com isso na mente. Leiam o artigo 10 do novo Código de Processo e leiam o artigo 63, parágrafo 3º. Leiam e verifiquem como o Judiciário vai ter trabalho para adequar as condições processuais à realidade material da ciência. Ao cair da tarde, as mentes se aquietam a esperar sonhos realizáveis. Preocupam-se em buscar sentido para as coisas cotidianas à vida. Entregam-se ao reconhecimento íntimo da nossa tão pouca validade. Mas entre utopias e esperanças percorrem as sendas dos desejos admitidos no rumo ao inalcançado possível. Eu quero agradecer a todos, mas em especial ao professor Silvio, ao professor Felizardo, por terem nos acompanhado nisso. E a professora Mônica e o professor Tiago, com a ameaça incisiva de que terão que retornar aqui. Eu quero... Poderia fazer um convite aos nossos... O senhor vai ingressar na parte dos meus comerciais. Diga, É um comercial do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Porque depois de ouvir esse emaranhado labiríntico de artigos, eu acho que é melhor nós recorrermos ao juízo arbitral. E só para a doutora Mônica ficar tranquila, eu me lembro de ter lido no Jornal Valor, quando o
o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gander da Silva Martins Filho, ele declarou textualmente que a Justiça do Trabalho é tendenciosa. Então, pode ficar tranquilo, doutora, que eu acho que... Não tanto, hein? Eu não sei se todos vão comungar com isso, mas ele é o atual presidente do tribunal. E também, quando a doutora Mônica falou do "vem cá, meus bens", eu me lembro de uma outra frase, de autor desconhecido, é que quando a necessidade bate na porta, o amor não verdadeiro foge pela janela. Professor, bom, agora o convite. Qual é a data do evento? Depois de amanhã, sexta-feira, depois de amanhã, às 9 horas, na Rua da Candelária 9, subsolo. É um seminário Arbitragem no Direito Empresarial. Tem tudo a ver com o que falamos hoje aqui. Tá? É patrocinado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que funciona no 8º andar do mesmo prédio, Candelária 9, que é a sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, quem quiser, ainda dá tempo de se inscrever, Candelária 9, 8º andar, e o seminário no subsolo. Muito obrigado. Agora, eu também 2 comentários. Primeiro, eu imagino a disputa entre as editoras, a guerra entre as editoras, para conseguir esse caderninho do Esteves Torres. Isso aqui não tem preço editorial, porque é onde ele escreve, enquanto os palestrantes falam, esses poemas. Eu nunca vi ninguém fazer comentário de uma palestra em poema feito na hora, de acordo com o que o palestrante vai falando. Então eu digo, e se possível, se eu mereço alguma atenção de amigo, uma cópia depois, né? Eu tenho uma cópia ali, né? Bom, e o segundo é que o Tiago falou que essas questões vão ser digeridas. Eu espero que não sejam vomitadas. Professor Silvio, por favor, eu queria que o senhor passasse as mãos da professora Mônica Guzmão. E com que prazer. Obrigado. Obrigada. Brilhante. Vamos lá.